Seja bem-vindo a mais um podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde, hoje com o patrocínio da nossa parceira Ensino Educação. Se você precisa gravar um podcast aqui na cidade de Niterói, pode procurar Ensino ou pode procurar a 2A, que a gente vai te orientar para você vir gravar o seu podcast. Paula, hoje o tema do nosso podcast é a gente falar sobre a 2A Consultoria, da onde nasceu, por que a gente tem esse nome. Então, eu esqueci de apresentar. Essa aqui é a Paula. Olá, eu sou a Paula Ganimi, 30 anos na área de saúde. Eu sou o Hugo Amin. Bem, Paula, vamos direto aqui pro assunto. Eu já passei essa parte da gente se apresentar, mas tudo bem. Da onde veio o nome 2A? Conta pra gente, Paula. A 2A, ela significa dois amigos. Por que a gente resolveu fazer isso, né? A gente trabalhava junto, pegamos as nossas expertises e fomos montar uma empresa que preste serviço na área de saúde. Então, nasceu a 2A Consultoria. Muito bom, Paulo. Então já vamos direto aqui para o nosso roteiro. Quando a gente pensou em fazer esse podcast, a gente pensou em explicar para os nossos clientes, explicar para a sociedade médica, explicar para a internet tudo o que tem dentro da 2A e por que a 2A nasceu. Então, vamos lá, Paula. Conta pra gente qual é a sua visão do que é a 2A Consultoria. A 2A Consultoria, ela tem vários produtos e vários ramos de atuação dentro da saúde. Mas hoje a gente está falando especificamente para o médico, consultório médico. Então, a gente pode fazer para o médico a autoridade digital dele, pode trazer uma ferramenta de inteligência artificial, que é o que está no topo da onda agora, né? A gente pode ajudar ele a captar e fidelizar paciente, fazer essa roda girar de uma forma aonde ele seja visto e aonde ele consiga trazer mais pacientes para o consultório. Muito bom, eu vou complementar aqui a visão da Paula. O que é a 2A Consultoria? A 2A Consultoria junta mais de 30 anos de experiência que a Paula tem na saúde, com a minha experiência de algumas empresas que eu já passei, e a gente criou essa consultoria que atende tanto negócios de saúde em todo o Brasil, e aí eu estou falando aqui de hospitais, de clínicas, de maternidade, de casas de saúde, mas também a 2A Consultoria atende os médicos. Então, como a Paula falou, a gente tem alguns serviços direcionados para o médico, para o consultório dele. A gente já vai falar desses serviços daqui a pouquinho. Vamos começar, então, a falar novamente. Paula, eu falei já aqui que a 2A Consultoria atende tanto o médico quanto negócios de saúde. Você quer falar um pouco mais sobre quem a 2A Consultoria atende? Vou falar rapidamente desses dois pontos, né? Para o consultório médico, a gente trabalha muito hoje em dia, já temos alguns clientes médicos, para fazer autoridade digital. O que é isso, autoridade? A gente pega o médico, todo o conhecimento, a bagagem, né? Às vezes a gente tem clientes maravilhosos com uma bagagem, com títulos, mas o cliente não acha ele na internet. Só que o cliente hoje é muito digital. Né, cliente, paciente. Então, a gente traz para o digital, traz à tona todo esse brilhantismo, esse conhecimento que o médico tem para ele poder ser achado e a pessoa saber quem é aquele médico que me indicaram. Então, essa é a fatia médico. E para negócios, né, hospitais e clínicas, radiologia, tudo isso a gente tem como trazer para vocês o que a gente chama de CRM médico. Como implantar um CRM médico dentro da sua instituição, dentro do seu negócio. A gente tem uma vasta experiência com isso e já fizemos alguns trabalhos aí pelo Brasil. Muito bom, vamos colocar aqui 3 pontos importantes sobre os nossos serviços. Como a Paula disse, a gente tem um serviço que a gente dá o nome dele de autoridade digital, que ele é direcionado para o médico. A gente tem uns serviços também relacionados à inteligência artificial, e a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. E a gente tem um serviço de manutenção digital de toda a estrutura digital do médico, caso ele já tenha desenvolvido alguma coisa. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Inteligência artificial. Se você é médico e quer dar os primeiros passos para estudar, aprender e praticar inteligência artificial, pode procurar a gente vai ter o maior prazer de te ensinar. Quando a gente fala de autoridade digital, a Paula estava falando, hoje o paciente ele é digital. Então, o médico não estar no mundo digital, na nossa visão, ele está deixando uma fatia de mercado parada lá.
Porque se o paciente é digital, o médico também precisa estar no mundo digital. E aqui, Paulo, eu gosto de trazer muito o exemplo de alguns clientes nossos que têm um nome muito estruturado, muito sólido no mundo real. Às vezes o médico ele é professor, às vezes ele tem muitos títulos no mundo real, mas ele não é encontrado, como você disse muito bem, no mundo digital. Isso faz com que ele deixe de ganhar mais pacientes, isso faz com que ele deixe de fidelizar um pouco os pacientes dele com um olhar digital. Bem, mas vamos falar um pouquinho agora, Paula, quando que o médico, vamos falar do médico aqui só, quando que o médico pode ou deve procurar a 2A Consultoria quando a gente está falando de um olhar de captar mais pacientes e fidelizar pacientes? Quando que o médico pode procurar? Então, eu vou trazer para vocês aqui a necessidade que chega até mim. Por exemplo, eu tenho muitos títulos, eu até tenho muito paciente, mas um colega médico não me acha, uma instituição importante não me acha, ou não sabe qual é o meu potencial. Então, a gente trabalha essa fatia do médico para ele aparecer no digital, né? E aí, quais são os canais do digital? Acho importante falar isso. A gente está falando de Google, de Instagram, de YouTube, TikTok, Facebook, todos esses canais digitais a gente pode colocar o médico no ar. Tudo é desenhado de forma personalizada, é do jeito que o médico gosta. Não é uma imposição da 2A Consultoria. Nosso serviço é muito personalizado. Então, se o médico só quer estar no digital para ser achado, é um modelo, é uma procura que a gente tem. Ah, mas eu também quero aproveitar para aumentar, eu quero fazer uma conversão de particular maior, eu quero aumentar meu número de pacientes, eu estou com um endereço novo, com um serviço novo que eu preciso divulgar. Então, também a rede social e um trabalho que a gente faz internamente, uma estratégia que a gente monta, ajuda o médico nessa fatia, que além de estar no digital, tem captação, fidelização. Então, é um trabalho diferente de só fazer a página de internet, meu site. Faz meu site? Não, a gente não faz só site. A gente faz esse serviço todo para dar esse suporte digital ao médico. Muito bom, eu vou tentar tangibilizar aqui o que a gente chama dentro da nossa consultoria de ecossistema digital. É esse ecossistema digital que dá sustentação para a autoridade do médico no mundo digital. Esse ecossistema digital, ele é construído, como a Paula colocou, pelo site do médico, um site moderno, um site objetivo, direto. Ele é construído pela a ficha do Google, do médico, no Google como empresa, porque ali a gente tem a rede social do Google, que é onde os pacientes mais procuram os médicos e avaliam os médicos da região que ele está procurando. Então ele dá nota, ele diz se aquele médico é bom, e a gente desenha junto com os nossos clientes muitas estratégias para a gente ter não só volume de avaliações, mas também como qualidade nessas avaliações. Ainda dentro desse ecossistema digital, a gente desenha um hub digital para o médico, que a gente deixa o paciente dele a um clique de todos os canais digitais dele. A gente também olha o WhatsApp dele junto com a secretária para que ele tenha um WhatsApp business, um WhatsApp profissional com mensagens automáticas, que ele consiga não só ganhar novos pacientes, mas também fidelizar os pacientes que já fazem tratamento, já tem um acompanhamento com esse médico. Então, toda essa estratégia digital, o principal objetivo dela é cuidar do nome do médico no mundo digital, para que ele consiga captar pacientes, para que ele consiga fidelizar os pacientes dele, mas que ele, acima de tudo, esteja vivo no mundo digital, até mesmo, como a Paula colocou, para a própria sociedade médica. A própria sociedade médica, quando precisa procurar um colega que seja especialista em um determinado tratamento, que seja especializado em uma determinada cirurgia, que tenha um número de títulos para ser um professor, para dar uma aula, para criar um artigo, a sociedade médica também procura na internet. Ela vai ver na internet como que está a vida desse médico no mundo digital, por mais que ele tenha sido indicado por um colega. Então, como eu já disse para vocês, o paciente hoje ele é digital e a sociedade médica também é digital. Ô, Hugo, acho importante colocar uma questão aqui. A gente pega na mão do médico e na mão da secretária. A gente não larga a mão de ninguém. Então, a ideia é tempo, novamente a gente está falando sobre o tempo, que o médico não gaste tempo dele se preocupando com isso. Então, as respostas aos pacientes no Google, no Instagram e a 2A Consultoria quem faz?
tenho uma resposta mais técnica, uma situação que ficou um pouco mais complicada. Aí a gente aciona o médico, ele digita a resposta que ele quer, mas a gente cuida de tudo. Não é para o médico ficar preocupado quantos pacientes teve, quem respondeu, quem não respondeu. A gente navega, depois da autorização dele, validação do trabalho, a gente navega junto com a secretária. A ideia é que o médico seja médico e que a gente trabalhe nos bastidores com segurança, com ética e transparência para ajudar essa roda girar. Paula, se o médico quiser entender um pouco mais do que é um ecossistema digital, como que ele pode cuidar do nome dele, da autoridade digital dele na internet e trazendo com ele uma estratégia para captar e para fidelizar os seus pacientes, você pode dizer para a gente quais são os canais de contato, aonde a 2A Consultoria está aí na internet e como que ele pode encontrar a gente? Pode escolher vários canais. O meu WhatsApp, que muitos já têm, o WhatsApp de Hugo, aqui no site da 2A. A 2A tem site, tem YouTube, tem Instagram. Pode escolher qualquer um desses canais, fazer contato com a gente, que a gente de imediato vai responder. Vai fazer uma reunião com o médico, sem custo, sem pressa, no horário que o médico pode. Às vezes, gente, é bom vocês saberem disso, né? A gente não trabalha só no horário comercial. Muitos médicos falam assim: ah, mas eu só vou conseguir parar 9 horas da noite. Tá bom. A gente faz a reunião 9 horas da noite. Não faz muito sentido se a nossa ideia da suporte ao médico dizer a ele que eu só opero em horário comercial. Isso não seria uma ajuda, né? Seria um fator complicador. Então, tem vários canais, 2A Consultoria, Paula e Hugo, que vocês podem acessar a qualquer momento. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Muito bom, então eu quero pegar o gancho aqui com o que a Paula falou, que a gente consegue fazer reunião fora de horário, sábado, domingo, feriado, horário de almoço. É assim que a gente consegue sentar digitalmente ou até presencialmente com os médicos para a gente evoluir nos nossos projetos. Mas eu vou dizer para vocês aqui um pouquinho de como a gente trabalha aqui dentro da 2A Consultoria. Todo o trabalho nosso, a gente faz uma primeira reunião de diagnóstico com o médico para entender quais são os objetivos dele, se ele já tem alguma estratégia desenvolvida, se ele já tem alguma estrutura criada. Caso não tenha, a gente vai desenvolver com eles. E essa reunião demora entre 20 e 30 minutos e geralmente a gente costuma fazer online. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Paulo? Trazer algum exemplo de como que a gente faz essa reunião? Esse primeiro contato, né, é muito importante porque cada médico tem uma percepção do que é o digital. Isso é muito importante falar. Porque tem médico que fala pra gente assim: ah, mas para eu ir pro digital eu tenho que ser blogueirinho? Não, não tem. Então a gente só vai conseguir navegar com o médico depois dessa reunião, porque a gente precisa saber o que que ele quer, o que que ele entende, o que que falta nesse entendimento. A gente apresenta todos esses canais digitais, como eles se conectam, e aí a gente vai personalizando o trabalho para este médico. Depois dessa etapa, a gente manda uma proposta para ele avaliar, e aí o médico vai avaliar. Se ainda tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição, e depois ele dando ok, a gente começa os trabalhos. Agora, o que é importante falar, Hugo, a gente não pode deixar de falar. Eu falo sempre para o médico: eu posso botar água no seu copo, mas você tem que beber a água. Então, eu não posso fazer tudo. Então, tem a parte que é da 2A Consultoria, que é trazer o copo, botar água dentro. Ah, mas precisa tomar água, essa parte é do médico. O médico precisa fazer. Então, apesar da gente reduzir muito esse trabalho, o tempo do médico, tem coisas que é o médico que vai precisar fazer. Então, é bom ter esse entendimento e o entendimento de que esse trabalho ele vai levar pelo menos 6 meses entre implantar, rodar, ganhar corpo, treinar secretária, porque alguns médicos acham que ele vai para o Google amanhã e depois de amanhã o consultório está cheio. Então não é assim que funciona em lugar nenhum, em ramo nenhum.
né? Então, todos têm que fazer um trabalho, né? A gente tem que ir lá aterrar, plantar, esperar crescer, irrigar, para a gente colher esses frutos. Então, é importante ter esse entendimento que, apesar do digital ter uma velocidade muito grande, a gente trabalha com estratégia. E se a gente não cumprir esse fluxo, essa estratégia desenhada, às vezes a coisa até desanda ao invés de andar. Muito bom, eu quero pegar o gancho com essa personalização que a Paula trouxe para gente, porque aqui dentro da 2A Consultoria, todos os projetos são personalizados. A gente não tem o que a gente chama aqui de um produto de prateleira que a gente vai oferecer para todo mundo, porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um cenário, cada cliente tem uma secretária diferente. Então, os projetos são 100% personalizados. Além disso, a Paula colocou muito bem, a gente acredita, a nossa estratégia, ela é uma estratégia de médio e longo prazo. Por quê? Porque ela traz sustentabilidade para a autoridade digital do médico. E isso, como a Paula colocou, a gente não desenvolve da noite para o dia. Então, os nossos projetos, mais uma vez, são personalizados e são desenvolvidos a médio e longo prazo para que a gente consiga, sim, cuidar do nome do médico no mundo digital, dar essa sustentabilidade de autoridade digital para os nossos clientes. Paula, vamos falar então mais um pouquinho aqui sobre os benefícios. A gente falou, os clientes da 2A Consultoria, um dos principais benefícios que ele tem com a gente é tempo. Vamos tentar explicar para ele por que ele ganha tempo quando ele contrata a 2A Consultoria para fazer o digital dele. Aí, de novo, né, eu estou sempre falando disso no nosso podcast. O ativo chamado tempo, a preciosidade. Se o médico parar para fazer conta aí do custo da hora dele, não vale a pena ele parar para tentar, porque eu já tive médico me falando isso. Eu comprei um curso para eu fazer meu Google sozinho, aprender, para eu aprender a fazer meu Instagram, e acabei nem fazendo o curso. Então, ele gastou dinheiro, gastou tempo tentando fazer o curso, né? Então, eu falo assim, médico, vai ser médico. Traz para a gente vai montar com você a sua estratégia. Então, a gente vai ter do seu tempo pouca coisa, 1 hora. Montamos a estratégia, você validou, a gente usa inteligência artificial para gerar textos, para gerar artigos, o que você precisar, você só valida. Você não precisa ficar toda semana preocupado em tenho que postar, eu tenho que gravar, eu tenho que produzir. Não, não tem. Tem que responder paciente? Não, não tem. 2A Consultoria faz tudo isso junto com a sua secretária. E, eventualmente, a gente vai buscar o médico por uma questão mais técnica. Acho que isso é um grande benefício, Hugo, para o médico, que ele vai pensar em ser médico. Muito bom esse benefício do tempo, o médico sendo médico e deixando a 2A Consultoria cuidar do digital dele. Esse é um dos nossos propósitos. Então a Paula já trouxe aqui que o tempo é um dos grandes benefícios e a gente traz também dentro da nossa estratégia o olhar de captação de novos pacientes e da fidelização dos pacientes que o médico já tem. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente faz essa captação. A gente sabe que hoje o Google ele é um dos principais canais da onde o paciente hoje vai procurar ou estudar sobre um médico. E o Google é uma das plataformas que a gente tem desenhada dentro da nossa estratégia. A gente faz toda essa construção para que o médico apareça de forma orgânica ou fazendo um investimento para ele aparecer, para que isso apoie a tomada de decisão desse paciente a agendar uma consulta com esse médico. Então, ele está presente no Google. É lógico que a gente também desenvolve um site moderno, um site bonito para o médico, para também, através do site, direcionar esse paciente direto para o WhatsApp da secretária dele, para que ela consiga converter esse paciente numa consulta. Falando de um outro pilar que a gente trabalha dentro da nossa estratégia, é a parte de fidelização. Como que a gente fideliza os nossos pacientes através de, por exemplo, o WhatsApp, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje pelos pacientes e pelos brasileiros hoje. Paula, vamos falar um pouquinho sobre as mensagens automáticas e o WhatsApp Business e todo esse relacionamento que a gente tem com a secretária para implantar não só as mensagens automáticas, mas também uma estratégia para avaliar o médico lá no Google. Como que a gente consegue fazer isso? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do trabalho com a secretária para começar. Né? Ela é uma grande mão na roda nessa estrutura toda. A gente traça com ela esse planejamento, a gente explica
ensina, porque ela tem que entender o conceito. Não adianta começar a chover paciente e ela não entender tudo o que está acontecendo. Então, a gente trabalha o médico junto com a secretária. E a gente pega na mão da secretária para a gente conversar sobre o projeto, para ouvir a secretária, que é quem fica na linha de frente, quais são as necessidades, quais são as dores. A gente transforma esse WhatsApp em business, cria as mensagens automáticas, mensagens de ausência, mas o WhatsApp não trabalha sozinho, né? Então, junto com a secretária, né, para a secretária, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou encher seu copo d'água, mas você também precisa beber. Eu não posso beber por você. A secretária precisa estar respondendo. Qual é a importância? Ela precisa entender isso. Qual é a importância dela ter uma mensagem automática e ela responder no tempo mais rápido possível? E como responde? De que forma educada? De que forma acolhedora? Muitas vezes vai precisar ligar para o paciente, dependendo do que ele escreva. Então, isso são ferramentas para ajudar no dia a dia, mas o calor humano, esse acolhimento, esse feedback da secretária, é onde faz o paciente marcar consulta, porque a gente tem 3 pontos, né? Faz o digital, chegar na secretária, a secretária agenda ou não, e depois chega no médico. Então, cada um tem o seu papel aí nesse ecossistema, e cada um tem que fazer o seu papel. Não adianta eu chegar na secretária, a secretária não tratar bem o paciente, não marca, e depois o médico fala, não está chegando paciente para mim. Então, a gente consegue fazer esse gerenciamento, esse treinamento e torna a secretária uma pessoa de extrema importância dentro do consultório. Muito bom. Chegamos agora na parte que eu gosto. Vamos trazer então aqui para vocês alguns exemplos de sucesso de clientes que a gente tem dentro da 2A Consultoria. Paulo, me ajuda a lembrar aqui. A gente tem um cirurgião plástico e uma ginecologista e obstetra, que a gente, depois que eles entraram primeiro, quando eles entraram na 2A Consultoria, eles praticamente não tinham expressão no Google. Quando eu falo expressão, eu estou falando que eles não tinham nem volume de avaliações, nem uma nota tão alta. Como não tinha avaliação, praticamente não tinha nota. Depois de um certo tempo, a gente desenhou com eles uma estratégia, utilizando o WhatsApp, utilizando a secretária, configurando lá o Google, principalmente, para que eles aparecessem. Mas depois de um certo tempo, esse cirurgião plástico e essa ginecologista e obstetra, hoje, na região deles, eles são os médicos mais avaliados em volume e com a maior nota no Google. Você pode falar um pouquinho para a gente de como que isso aconteceu, o que você percebeu aí nessa construção? Então, como isso faz parte da nossa estratégia, né, ajudar a secretária a lembrar os pacientes de fazer avaliação, agora é importante o médico saber o seguinte: a avaliação é uma prova social. O paciente vai falar o que ele de fato recebeu no consultório. Então, aquele médico que não tem muita paciência ou que não quer explicar muito, pode ter uma nota não tão agradável. Isso também ajuda o médico a ter esse compromisso de cada vez estar atendendo melhor o paciente, porque ele vai ser avaliado. Mas isso é muito positivo, porque quando você chega, igual esses 2 médicos são nossos clientes, né, a 100 avaliações, 5 estrelas, e dentro da especialidade deles, dentro da região deles, eles são os médicos mais bem avaliados, tanto em nota quanto em quantidade, você fala, uau, então esse trabalho deu certo. Todo mundo entendeu o seu papel. A estratégia que a gente montou está funcionando, a secretária entendeu, está fazendo o papel dela, o médico está fazendo o papel dele, e isso só enriquece o médico, porque ele já foi para o digital, ele já está com a autoridade dele pronta, né? Você veja que isso tem uma linha do tempo, né? Tem um planejamento. Não adianta a gente fazer o projeto todo de avaliação se ele não estiver pronto no digital para receber isso. Então, isso é uma coisa que acontece do meio para o fim desse projeto, porque eu tenho que estar todo pronto para o paciente me achar, para o paciente fazer essa avaliação, e é tão bacana, é tão gratificante o médico abrir o Google e ele ver os pacientes falando bem, elogiando, tanto da educação, quanto da técnica, quanto de todo o atendimento, e isso tem a mão de todo mundo, a estratégia, cada um fazendo a sua parte e se dedicando para o projeto ficar mais bacana, ganhar força, ganhar vida. E, de novo, isso é prova social. A gente só está fazendo com que a fala do paciente se conecte com o mundo digital. Muito bom. Quero trazer uma outra história de sucesso aqui de cliente nosso. A
A gente tem um urologista, que é cliente nosso, ele queria desenvolver um site moderno, que trouxesse ali a essência dele, que trouxesse ali a experiência dele, a senioridade dele, mas que tivesse sim um olhar moderno, já que ele também opera robótica e tudo mais. Então, a gente desenhou um projeto com ele, da onde ele ficou muito feliz, da onde ele aparece no Google, o Google direciona para esse site dele, e esse site dele já está completamente direcionado com o WhatsApp da secretária dele para que ela possa fazer o atendimento. Paulo, você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi essa história de sucesso, por que, que ele procurou a gente, como é que foi esse desenvolvimento? Então, esse médico, ele procurou a 2A Consultoria através de mim e pela relação que a gente já tem de algum tempo, né? Essa confiança que a gente sempre trabalhou inspira os médicos a nos procurar e falar assim: ah, eu sei que o que vocês entregam bem, entrega tudo que promete. Ele não tinha nada. Professor de universidade, fazendo robótica, consultório sem hora para marcar consulta. Então, percebam que nem sempre é quantidade de paciente. Não necessariamente quer dizer que eu estou indo para o digital para aumentar meu número de pacientes. Tem médicos que nos procuram porque ele quer ser visto, quer que as pessoas saibam o que ele é, qual é a autoridade que ele tem dentro da medicina. Então, um médico que tem um consultório lotado, você fala, ah, esse médico não vai precisar, não, ele quis muito, principalmente porque ele começou a fazer robótica e ele queria que o mundo soubesse que, além de todas as cirurgias por vídeo, convencional, ele agora está no topo da crista, fazendo robótica dentro da urologia. Então, isso é muito bom para o ego do médico, para a vida dele, ele poder colocar isso tudo, porque, gente, eu costumo dizer, o médico leva no mínimo 10 anos para ficar pronto para ir para o mercado bonito. Eles fazem tantas especializações para tirar tantos títulos, que nada mais justo de colocar isso no digital para as pessoas verem quem é a pessoa de verdade, né? O quanto de dedicação e de investimento eles já fizeram na vida para chegar onde eles estão. E por que não aproveitar essa onda do digital, né? Porque antes a gente tinha livrinho de papel, não podia atualizar, não podia colocar, inserir a próxima especialidade que ele fez. Então, eu acho que isso é uma onda maravilhosa que o médico não pode deixar de aproveitar. Muito bom. A gente está falando aqui que um dos principais benefícios é o tempo. E aí eu quero trazer aqui histórias de sucesso para vocês, explicando como que a gente consegue otimizar esse tempo para o médico. E aí eu quero falar com vocês aqui de foto e de vídeo, para que a gente consiga ter conteúdo para rede social, para que a gente consiga ter conteúdo para trabalhar o digital do médico. Paula, me ajuda aqui. Vamos dar um exemplo para eles. Foto. Quando a gente faz uma sessão de fotos, a gente consegue ter um material para muito tempo para trabalhar o médico. E aquele médico que gosta ou aceita fazer um tipo de vídeo, a gente consegue trazer ele aqui para a gravação de um podcast e utilizar esse material durante muito tempo, talvez até 6 meses, 7 meses, a gravação de um vídeo dele. Você pode falar um pouquinho para a gente como que a gente faz essa sessão de fotos e como que é essa gravação, caso o médico aceite fazer? Então, de novo, né, a gente faz personalizado, é o que o médico se sente à vontade. Tem médico que vem gravar podcast com a gente aqui, que ama, que fala, grava 1 hora, 1 hora e meia, e como esse vídeo depois ele é partido, né, então a gente tem material para 6 meses. Então, é um modelo. Ah, eu não quero ir para o estúdio, eu não tenho tempo de ir para estúdio, a gente vai até o consultório do médico, pode gravar. Pode gravar como podcast, pode gravar como texto, ele pode escolher o texto que ele quiser. Ah, eu quero falar sobre isso e vou decorar isso. A gente acha que decorar é um caminho pior, esse bate-papo mais naturalmente, onde eles falam do conhecimento deles, é o material mais rico que a gente produz. E a gente faz as fotos também. E, de novo, personalizada dentro do horário que o médico pode, como o médico pode. A gente já fez foto em casa de médico, consultório de médico, em salão de festa do prédio que o médico trabalha, porque a luz era melhor, porque a cor era melhor. Ah, eu não quero fazer, não quero gravar podcast de jeito nenhum, não quero gravar vídeo. Não quer gravar vídeo, não tem que gravar vídeo. É personalizado, a gente precisa atender a cada um da forma que ele fica à vontade. Aqui não tem nada obrigado. Ah, vai ter que gravar. Não, não vai ter. Se não quer gravar, não vai gravar.
quero só fazer foto, vamos só fazer foto. Aí eu quero que a inteligência artificial ela gere os textos que vão nas fotos. A gente gera os textos para ir junto com as fotos. Então, é tudo muito maleável, sabe? É tudo muito tranquilo, no formato que o médico fica à vontade. Muito bom, Paula. Para a gente já estar caminhando aqui para o final do nosso podcast, e agora eu quero pegar aqui a minha visão e a visão da Paula também de tendências para 2025. No meu olhar, estar no mundo digital hoje, profissional de saúde, já é mais do que tendência, já passou. Precisa realmente estar no mundo digital, porque, como eu já disse, o paciente ele é digital. Então, quando o médico pensa em cuidar do nome dele no digital, ter uma captação saudável, ter uma fidelização estruturada de pacientes, ele, na minha visão, ele deve sim cuidar do nome dele no mundo digital. Recentemente, nesse ano, o Conselho Federal de Medicina ele até atualizou uma regulamentação de marketing e publicidade médica, então ele trouxe um olhar diferente, ele trouxe novas possibilidades, e eu penso que o médico ele precisa ter parceiros e uma consultoria que possa ajudar ele a navegar de forma segura, ética e responsável na internet, porque afinal de contas é o nome dele que está na internet, é a história dele que está na internet. Além de trazer muitos pacientes, isso dá sustentabilidade para o nome dele no mundo real, já que o real está conectado com o mundo digital. Paula, falando de tendência, o que você pensa aí que é tendência para 2025? Estar no digital é tendência? Inteligência artificial é tendência? Digital não tem como voltar atrás, já não é mais tendência. Já está estabelecido, né? Quem está fora de uma parte aí do mundo, de uma grande fatia. Agora, a tendência que começou pós-pandemia e que está se fortalecendo é a inteligência artificial. Eu gosto até de citar um exemplo, porque os médicos falam assim, mas aonde que a inteligência artificial pode ajudar a gente? Né? Porque não substitui. É bom vocês entenderem isso. A inteligência artificial, assim como o robô na robótica, não substitui o médico. É um assistente, é um complemento. Então, teve um médico nosso que trabalha com clínica da dor. E aí ele tem ainda um livro físico, onde ele consulta, às vezes tem uma dúvida, tem um caso diferente. Ele deu um desafio para a gente e pediu. Então, dá para colocar o conteúdo desse livro dentro da inteligência artificial? Aí, obviamente, ele tinha o arquivo digital e o Hugo fez um trabalho belíssimo. Então, ao invés dele folhear ou o livro papel ou o PDF, ele aperta um botão e faz uma pergunta para o assistente da inteligência artificial. E ele vai buscar a resposta dentro do material que o próprio médico deu. E aí, de novo, a gente está falando do tempo. Imagina vocês o quanto pode economizar o tempo de vocês com material que o médico forneceu, que já tem confiança, do jeito que o médico quer, ele aperta um botão, pergunta e vem a resposta. Então, não está trazendo resposta da internet, nem de curiosos, com base científica, com material. A gente personaliza pela especialidade e pela necessidade do médico. Então, acho que isso é uma coisa que... Então, acho que em 2025 isso não vai ser mais tendência. Já está estabelecido e, de novo, quem estiver fora, está fora de uma outra fatia do mundo. Muito bom, eu alinho com você, eu penso que para 2025 a inteligência artificial ela já vai estar mais forte aí na vida de todos nós. Vamos fazer um podcast depois só sobre inteligência artificial. Mas o recado que eu quero deixar para vocês aqui, já caminhando para o final do nosso podcast, se você quer aprender inteligência artificial ou se você quer desenvolver, como a Paula falou, um agente de inteligência artificial para a sua especialidade ou para um fim específico dentro do seu negócio, do seu consultório, do seu hospital, você pode procurar a gente faz uma reunião com você para entender o que você precisa. Se você quiser estudar, praticar, começar a testar, que é o que eu recomendo para todos os profissionais de saúde, comecem a testar, comecem a experimentar, comecem a vocês mesmos terem as conclusões de vocês de como a inteligência artificial funciona dentro da sua especialidade, dentro da sua prática clínica ou cirúrgica. A gente pode te ajudar. Fica aqui já o convite, faz contato com a gente se você tiver alguma necessidade relacionada à inteligência artificial dentro da saúde ou dentro da medicina. Paula, caminhando aqui para o final do nosso podcast, você quer deixar algum recado para os médicos? Eu quero falar um outro exemplo rapidinho que eu acabei pulando aí no caminho. A gente tem uma mentoria para médico.
né? Então, recentemente, a gente está com uma médica, a última que entrou aí no nosso grupo, e eu estou fazendo uma mentoria com ela, que além dos clientes, é como que o médico pode se relacionar com outros médicos e aumentar o volume de paciente. Então, existe essa relação que os médicos, se não conhece, se já não é amigo, não é colega do hospital ou colega de consultório, ele não sabe o que fazer e como fazer para se conectar com outros colegas para dizer para esse colega: olha, eu sou especialista nisso, eu posso te ajudar, eu posso te complementar, eu posso tirar uma dúvida, você pode tirar minha dúvida e a gente passa a participar aí de um ecossistema, de uma grande parceria. Então, essa mentoria que eu faço com os médicos também ajuda muito o médico a pensar fora da caixinha, muito fora da caixinha, porque tem coisas que eles nem imaginam que é bacana de fazer, que pode fazer, ou que está fazendo que não é bom, para de fazer porque não é bom, e a gente começa a pegar um outro viés que não é só o digital, né? Eu estou já com o meu digital rodando porque precisa, porque imagina você vai fazer contato com um colega médico e diz: ah, tá bom, você me acha, não me acha, então é ruim, ó, me acha, ó, me segue lá no Instagram, vai lá no Google, né? Toma aqui o meu cartão, né, de visita digital com QR Code. Então, gente, isso é um médico antenado e vai arrumar mais tempo para estudar. Então, assim, recado final é: 2A Consultoria, vocês conseguem achar tradição, conhecimento, tecnologia, ética, confiança, navega com a gente de mão dada e a gente vai longe, um passo após o outro, mas a gente junto vai longe. Esse é o maior recado, venha economizar seu tempo e melhorar sua vida. Muito bom. Complementando a Paula, já caminhando para o nosso final aqui. 2A Consultoria também pode te ajudar, como a Paula já colocou, com a sua autoridade digital, poupando seu tempo. Se você precisa captar mais pacientes, a gente consegue te ajudar. Se você precisa fidelizar os pacientes que você já tem, a gente também consegue te ajudar. Se você quer aprender ou quer começar a utilizar a inteligência artificial, a gente já usa em todos os nossos projetos e a gente tem algumas frentes para te ensinar a utilizar a inteligência artificial na medicina. Temos mentoria e se você ainda precisar viajar, ir para algum congresso ou fazer alguma viagem específica com a sua família ou seja relacionada ao seu trabalho, a 2A Consultoria, junto com a Paula, que consegue te ajudar nessa necessidade. Quero só deixar isso aqui registrado, porque a gente faz muitos serviços para médicos. Então, temos a mentoria e temos viagens aí com a Paula. Estou sempre, eu, Paula, junto com o 2A Consultoria, a gente está sempre pensando em facilitar a vida do médico. O que eu posso fazer? Então, cada vez a gente está criando aí novos serviços para ajudar a facilitar e deixar o médico ser médico. Isso aí. Então, caminhando para o final do nosso podcast, muito obrigado você que esteve com a gente até o final desse podcast. 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Fala, Paulo. Não esquece de deixar seu like se você está vendo isso no YouTube. Isso é importante porque isso são informações relevantes. Quanto mais like, mais a gente roda, mais médico vê. Segue a gente, vem comigo. Qualquer dúvida é só me passar um zap que eu estou à disposição. Isso aí. Muito obrigado. Até o próximo podcast da 2A Consultoria. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.